Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou resolver uma questão muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Essa demonstração eu tirei desse livro aqui, ó, que eu tô lendo, certo? Então, caso vocês tenham interesse de comprar o livro, é esse livro aqui, ó, História da Matemática, desse autor aqui, certo? Já vou logo dizendo que o livro não tem demonstração, certo? Ele vai falar ao longo do livro vários teoremas, certo? Eu não cheguei nem na metade do livro ainda. Só que ele não tem a demonstração, certo? Você vai ver que ele foca mais na história mesmo. Só que ele vai fazer uma pequena demonstração ali, não por matemática, né? Ele não vai fazer uma demonstração matemática, mas ele vai fazer uma demonstração escrevendo ali o que o teorema, como que os matemáticos da época desenvolveram aquele teorema, certo? Essa demonstração que eu vou fazer aqui hoje, eu tirei desse livro aqui. Eu pretendo fazer mais exercícios aqui no canal, certo? Em relação a teoremas que eu estou aprendendo aqui nesse livro, certo? Então, esse daqui é o primeiro vídeo. Vou fazer vários outros vídeos de demonstração que vou tirar desse livro aqui, certo? Tem teoremas aqui muito interessantes, beleza? Bom, esse teorema, ele na internet, ele é conhecido como circunferências gêmeas de Arquimedes. Quem fez essa demonstração foi Arquimedes, certo? Ele fez essa demonstração no livro dele. Então na internet você vai conhecer como circunferências gêmeas de Arquimedes. Aqui no livro, eu vou colocar a foto aí para você da imagem e do trecho que o autor fala do livro aqui, o que o Arquimedes ele demonstrou no livro dele, certo? Vou colocar o trecho aí e a imagem que eu fiz aqui, duas imagens, né? Mas você vai ver que é uma imagem só. Então, presta atenção aí, ó. Então a figura que você está vendo aí na sua imagem, a figura 8.7, é a figura que o autor do livro colocou aqui, né? E ele vai falar que o Arquimedes, o trecho que eu coloquei aí para você, eu vou pedir para você pausar o vídeo e ler. Você vai ver aí que o Arquimedes ele fez essa demonstração num livro dele chamado de Livro de Lemas. E esse problema ele é conhecido como faca do sapateiro ou arbelos, certo? Então pausa o vídeo aí, e aí você lê esse trecho aí, tenta resolver o problema se você quiser, e depois você me vê fazendo a resolução aqui, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, perceba que interessante, né? Na internet é conhecido como circunferências gêmeas de Arquimedes. Só que no livro de Arquimedes ele chamou de arbelos ou faca do sapateiro, né? Então você viu que é uma figura só, né? Eu montei duas figuras para não ficar muito poluído o desenho, certo? Então essa figura aqui é a situação número um, e essa daqui é a situação número 2. A primeira coisa que o Arquimedes provou é que, dado uma semicircunferência maior aqui, ó, a semicircunferência maior, AB, interna a essa semicircunferência, você traça outras duas semicircunferências, de A até C, de C até B. Aí você traça uma reta perpendicular na tangência das duas semicircunferências aqui, ó, certo? E aí você vai fazer duas esferas, uma desse lado aqui e a outra desse lado, de tal maneira que você vai ver que tem três pontos de tangência, ó. Um ponto aqui e o ponto nessa reta. E a outra também, ó, ponto de tangência aqui, ponto de tangência na reta e o ponto de tangência na semicircunferência maior.
E Arquimedes demonstrou que se você fizer essa imagem aí, o raio dessa circunferência é igual ao raio dessa circunferência, certo? E numa segunda demonstração, ele demonstrou que a área achurada que eu coloquei aqui, de verde, é igual à área dessa circunferência aqui, ó, de diâmetro CD. Então essa circunferência aqui de diâmetro CD, essa circunferência aqui, ó, a área dela é igual à área que eu coloquei achurada aqui de verde, certo? Então a gente vai fazer essas duas demonstrações. Antes de a gente começar a demonstração, eu vou pedir para você olhar aí o, o vídeo que eu achei na internet, que ele vai fazer essa ilustração aqui. Então se liga no vídeo aí. Então se liga só. Então perceba aí que ele traçou uma semicircunferência, né? Interna essa semicircunferência, outras duas semicircunferências. Ali faz uma perpendicular ali na tangência entre elas. Ele vai para a esquerda e para a direita, mostrando que pode variar o tamanho das duas. Coloca duas circunferências tangenciando em 3 pontos, certo? Esses 3 pontinhos aí, vermelho. E ele faz essa variação aí, mostrando que ela pode diminuir ou aumentar essas circunferências, né? Só que independente do tamanho delas, elas vão ser sempre iguais, certo? Então vou colocar o play aqui de novo, pra gente ver, ó. Então se liga só. Olha que interessante aí, ó. Aí ele coloca as duas circunferências, né? E ele vai para a direita e para a esquerda. E ela aumenta ou diminui, né? As duas circunferências. Só que elas sempre são iguais. Interessante, né? Muito interessante isso daí. Então é isso daí, pessoal. Vou voltar para a lousa para mim fazer a demonstração, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Bem bacana a animação aí do vídeo, né? Dá para entender bem e visualizar melhor pela animação do vídeo, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é demonstrar que essas duas semicircunferências aqui são iguais, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar aqui o raio dessa semicircunferência aqui, ó. Vou chamar de Rzão, certo? Então aqui é Rzão. Aí daqui até aqui, ó, é Rzão, certo? Então o raio dessa semicircunferência de laranja aqui vale Rzão. Então aqui vale Rzão e aqui vale Rzão, certo? E o centro dela tá aqui, ó. Aí, essa outra semicircunferência menorzinha aqui, eu vou chamar aqui de Rzinho. Então aqui vale Rzinho e aqui vale Rzinho. Tranquilo? Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar do centro da semicircunferência maior, certo? O centro da semicircunferência maior, tá aqui, e vou ligar com o centro dessa circunferência aqui menor, certo? De raio Y.
certo? Então liguei o centro da semicircunferência maior aqui, com o centro dessa circunferência e prolonguei até onde ela tangencia a semicircunferência maior. Aí eu vou descer uma altura, certo? Vou descer uma altura aqui, então desci uma altura aqui, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Esse pedaço aqui, ó, tá aqui, certo? Que é o raio dessa circunferência. Então, se aqui é y, como aqui é 90 graus, ó, esse cara aqui é um retângulo, certo? Então, esse pedaço aqui vale y, beleza? E aí eu quero que você perceba esse triangulinho aqui, ó, certo? Vou falar que, vou chamar, né, aqui de O1, que é o centro dessa semicircunferência, aqui de O2, aqui de O3 e aqui de O4, certo? O ponto dessa altura aqui, eu abaixei a altura aqui formando 90 graus, vou chamar esse ponto aqui de E. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é achar o diâmetro da semicircunferência maior, AB. Então, o diâmetro da semicircunferência maior aqui, ó, certo? Quem vai ser o diâmetro da semicircunferência maior? Bom, vai ser esse tamanho aqui, que é 2Rzão, né? Rzão aqui, ó, mais Rzão, mais Rzinho, mais Rzinho. Então é 2Rzão mais 2Rzinho. Então 2Rzão mais 2Rzinho. Então, quanto que vai valer o raio dessa semicircunferência maior? O raio, que eu vou chamar de R asterístico, é metade do diâmetro. Se eu colocar o 2 em evidência aqui, quando eu dividir por 2, vai cortar esse 2, vai sobrar Rzão mais Rzinho. Então esse cara aqui é o raio da semicircunferência maior, certo? Dessa semicircunferência aqui, ó. É o raio, vale esse cara aí, Rzão mais Rzinho. Aplicando Pitágoras, agora nesse triângulo aqui, ó, nesse triangulinho aqui, eu vou aplicar Pitágoras, certo? Quanto é que vale o cateto desse triangulinho pequenininho aqui? Bom, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, que é o centro dessa semicircunferência, é Rzão mais Rzinho, certo? Eu quero saber a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Quanto que vale a hipotenusa desse triângulo? Vai ser Rzão mais Rzinho menos esse pedaço aqui que é Y, certo? Então, de novo, quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? É Rzão mais Rzinho, que vai até daqui até aqui, menos esse pedaço aqui, que é menos Y. Vai ser a hipotenusa desse triangulinho aí. Então, Rzão mais Rzinho menos Y ao quadrado. Esse cateto aqui, que é a altura desse triangulinho aqui, eu vou
colocar ele como um segmento. Então vai ser a altura desse triangulinho aqui é o segmento O4E ao quadrado, tá? Esse segmento aqui, ó, que vem do ponto E até O4, é a altura desse triangulinho aqui. Então tá aqui, ó, O4E, que é a altura, que é esse segmento aqui ao quadrado, mais o quadrado desse pedacinho aqui, ó, que é o outro cateto. Quem é esse pedacinho aqui? Então vamos com calma. Daqui até aqui é Rzão mais Rzinho, certo? Aqui, ó, Rzão mais Rzinho. Que é daqui até o centro aqui, ó, da circunferência, da semicircunferência maior. Daqui até aqui é Rzão mais Rzinho. Se eu tirar esse pedaço aqui, então vai ficar Rzão mais Rzinho menos esse pedaço aqui, que é menos 2Rzinho. Então esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele é R menos Rzinho. Esse pedacinho aqui, ó, certo? Porque daqui até aqui é Rzão mais Rzinho, e aí eu tiro esse pedaço aqui. Então Rzão mais Rzinho menos 2Rzinho vai dar Rzão menos Rzinho. Tranquilo? Só que eu não quero esse pedaço, eu quero esse pedacinho aqui, ó, que é esse cateto. Bom, mas se aqui é Rzão menos Rzinho, e aqui vale Y, então esse cateto aqui, pequenininho, vai ser Rzão menos Rzinho menos Y ao quadrado. Tranquilo? Bom, então vamos continuar aqui. Como é que vai ficar isso daqui? Vou passar esse cara lá para o outro lado. Então vai ficar aqui o O4E ao quadrado. Vai ficar Rzão mais Rzinho. Então Rzão mais Rzinho menos Y ao quadrado. Menos, porque esse cara aqui tá mais, vai para o outro lado, vai ficar menos. Rzão menos Rzinho menos Y. Tudo isso daqui ao quadrado. Perceba que eu caí numa diferença de quadrados, né? Você que já estudou diferença de quadrado, a diferença de quadrado é isso daqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso daqui é a mais b, que multiplica a menos b. Beleza? Então como é que vai ficar isso daqui, ó? Então se isso daqui é uma diferença de quadrado, eu vou aplicar essa relação aqui, ó. Tranquilo? Então vai ficar aqui O4E ao quadrado. Primeiro vai ser a soma. Então vai ficar Rzão mais Rzinho menos Y, mais esse cara aqui, ó, mais Rzão menos Rzinho menos Y. Aí esse cara aqui vai ficar multiplicado agora pela diferença, né? Subtração aqui. Então vai ficar Rzão mais Rzinho menos Y. Então Rzão mais Rzinho menos Y. Agora toma cuidado. Toma cuidado porque vai vir um menos, que é esse menos aqui, vai trocar o sinal desses caras aqui. Então Rzão vai ficar menos Rzão. Menos Rzão. Aqui é menos, vai ficar mais. Mais Rzinho mais o Y. Certo? Então, a gente pode simplificar aqui Rzinho com esse Rzinho aqui. Aí vai ficar 2Rzão
menos 2y, né? E aqui eu posso simplificar o y, simplifico o r, e aqui vai ficar 2r, né? Então, o segmento O4e ao quadrado, que é a altura desse triângulo aqui, vai ficar 2r menos 2y, que multiplica 2r. Portanto, se eu colocar o 2 aqui em evidência, vai ficar 4r, que multiplica r menos y. E esse cara aqui é igual a O4e ao quadrado. Beleza? Vou deixar esse resultado aqui guardado. Porque eu vou aplicar Pitágoras de novo. Então vou achar uma outra relação de Pitágoras. Vou deixar esse cara aqui guardado para a gente achar uma relação. Porque a minha intenção aqui é saber o valor de y. Por que eu quero saber o valor de y? Porque se eu souber o valor de y e depois eu achar o valor de x, e o valor de x ser igual ao valor de y, então eu provei que essas circunferências têm o mesmo raio, ou seja, elas são iguais, certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Agora eu vou ligar o centro dessa semicircunferência aqui com esse centro aqui. Certo? E aí você vai olhar agora esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, que é 90 graus aqui, né? Quem é a hipotenusa desse triângulo? Bom, a hipotenusa aqui é y e aqui é r. Então a hipotenusa, que quando eu ligar esse ponto aqui e esse ponto aqui, essa reta aqui vai passar bem onde é tangente aqui, ó, certo? Então, a hipotenusa desse triângulo é r mais y. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora só falta achar os outros catetos, né? A altura eu vou chamar do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. O4e, que é a altura desse triângulo aqui, né? Porque agora eu estou olhando esse triângulo aqui, ó, ao quadrado, mais o outro cateto. Quanto é que vale esse pedaço aqui, ó? Bom, presta atenção. Daqui até aqui é R. Se eu fizer R menos o Y, eu vou ter esse pedaço aqui, ó. Então o outro cateto é R menos o Y. Esse cara aqui é o quadrado. Então vai ficar aqui o O4e ao quadrado. Vou passar esse cara lá para o outro lado. Então vai ficar R mais Y ao quadrado menos R menos Y ao quadrado. Perceba que novamente eu caí numa diferença de quadrados. Então vou aplicar essa relação aqui.
Então vai ficar O4E. Aí primeira soma. R mais Y mais R menos Y. Agora a diferença. R mais Y. Tomar cuidado aqui, ó. Vai ficar menos R mais Y. Então perceba que podemos simplificar R aqui e o Y aqui, ó. Então, portanto, vai ficar aqui o O 4E ao quadrado vai ser R mais R, 2R, Y mais Y, 2Y. Então tenho 2R, 2Y, 2 vezes 2, 4, R, Y. Bom, achei uma outra relação aqui, e essa relação é interessante, porque perceba que eu tenho O4i ao quadrado é igual a esse cara aqui, e aqui eu tenho O4i ao quadrado é igual a esse cara aqui. Então eu posso igualar as duas equações. E é isso que eu vou fazer. Então, igualando as duas equações, vai ficar aqui 4 R Y é igual a 4R e multiplica R menos Y. Perceba que eu posso simplificar o 4 aqui. Vou fazer a distributiva aqui. Então vai ficar R Y. Vai ficar R que multiplica R. Então R R menos R Y. Menos R Y. Vou passar esse R Y para cá, certo? Vou colocar o Y em evidência, então a gente vai chegar na conclusão que o Y ele é igual a R que multiplica R dividido por R mais R, tá? Esse cara aqui, ó, eu vou passar para cá. Aí vai ficar R Y mais R Y. Colocando o Y em evidência, vai ficar R mais R. Aí eu desço esse cara dividindo. Então vai ficar R dividido por R mais R. Esse é o valor de Y, certo? Então aqui está o valor de Y. Agora eu vou aplicar Pitágoras nesse cara aqui para achar o valor de x. Se o valor de x for igual a esse resultado aqui, então eu provei para vocês que x é igual a y. Então eu estou provando que as circunferências têm o mesmo raio, ou seja, elas são iguais, certo? Então, vamos fazer isso daí. Então agora eu vou pegar o centro dessa circunferência e vou ligar com o centro dessa semicircunferência e vou ligar com o centro dessa circunferência aqui, certo? Então vou ligar aqui, ó. Aí vou descer uma altura aqui, tá? Então vou descer uma altura aqui, ó. Então desci uma altura. Esse cara aqui forma
90 graus. E aí eu quero que você perceba esse triangulinho aqui, ó. Quem é a hipotenusa desse triangulinho? A hipotenusa desse triangulinho é x mais rzinho. Vamos colocar aqui, ó. X mais rzinho ao quadrado. A altura desse triangulinho aqui, vou falar que esse ponto aqui, ó, onde eu baixei a altura, esse ponto aqui é K, certo? Então a altura desse triângulo é o segmento O3K ao quadrado. Esse segmento aqui é a altura desse triangulinho aqui. Quanto que vale esse cateto aqui, ó, pequenininho aqui? Bom, daqui até aqui, ó, vale Rzinho, daqui até aqui. Aqui eu formei um retângulo, ó, certo? Então, aqui vale X. Então, esse cateto aqui é o Rzinho menos o X. Então, vai ficar Rzinho menos, né? Aqui, ó. Rzinho menos o X. Eu vou ter esse pedacinho aqui. Então, Rzinho menos X ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, vai ficar o seguinte, ó. O3K ao quadrado. Vou passar esse cara lá pro outro lado. Então vai ficar x mais rzinho ao quadrado menos rzinho menos x ao quadrado. Perceba que eu caí numa diferença de quadrado. Então esse cara aqui vai ficar x mais rzinho menos x. Agora trocando o sinal, né? Agora é o menos. Então é x mais rzinho menos esse cara aqui. Então vai ficar menos rzinho mais o x. Então perceba que eu posso simplificar aqui, ó. Esse x aqui com esse x, esse rzinho aqui com esse rzinho. Então o O3K ao quadrado vai ser 2rzinho e multiplica 2x. Então vai ser 4 rzinho x. Então tá aqui uma relação que eu achei aplicando Pitágoras. Certo? Agora eu vou ligar aqui do centro da semicircunferência maior, certo? O centro da semicircunferência maior a esse centro aqui dessa circunferência. E vou prolongar para ela bater lá no outro lado, lá onde essa circunferência tangencia a semicircunferência. Certo? Então, agora eu estou olhando esse triângulo aqui, ó. Perceba que a imagem ficou um pouco poluída, né? Mas dá para tocar o barco. Então vamos com calma. Quem vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui? Bom, daqui até aqui é o raio da semicircunferência maior, né? Porque aqui é o centro. Tá daqui até aqui, ó. Então é Rzão mais Rzinho, certo? É Rzão mais Rzinho. Tá aqui, ó. Então vai ser Rzão mais Rzinho menos esse pedaço aqui, ó, que é o x. Aí vai ser o
a hipotenusa desse triângulo aqui. Então vai ser R mais R menos X ao quadrado. A altura, eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. O3K ao quadrado. Mais, que é a mesma altura, né? A altura é a mesma. Para esse triângulo pequenininho aqui e esse triângulo aqui, ó. A altura é a mesma. Agora, quem é esse cara aqui? Bom, daqui até aqui é R menos Rzão menos Rzinho, né? Daqui até aqui, ó, Rzão menos Rzinho, certo? E esse pedacinho aqui é X. Então é Rzão menos Rzinho mais X. Então é Rzão menos Rzinho mais o X, né? Ao quadrado. Então vai ficar o seguinte. Vou passar esse cara lá para o outro lado. Então vai ficar que o O3K ao quadrado vai ser esse cara aqui, né? Rzão mais o Rzinho menos o X ao quadrado menos esse cara aqui, ó. Rzão menos Rzinho mais o X ao quadrado. Caiu uma diferença de quadrado novamente. Portanto, vai ficar R mais Rzinho menos X. Então, ó, R mais Rzinho menos X, mais Rzão menos Rzinho mais o X. Que multiplica. Então, agora Rzão mais Rzinho. Então, Rzão mais Rzinho menos o X menos o X, só que agora é o menos, né? Então vai ficar menos Rzão, certo? Menos Rzão, mais Rzinho, menos X. Então vamos simplificar algumas coisas aqui, ó. X aqui vai embora. Então vai ficar 2Rzão. Aqui o Rzinho também, né? Então vai ficar 2Rzão. Aqui o Rzão vai embora. Então vai ficar Rzinho mais Rzinho, menos X, né? Então vai ficar aqui o O3K ao quadrado. Aqui sobrou 2Rzão, que multiplica Rzinho mais Rzinho, então 2Rzinho, menos 2X. Colocando em evidência, vai ficar aqui o O3K ao quadrado, colocando esse 2 aqui em evidência, então vai ficar 4Rzão, então 4Rzão, que multiplica Rzinho menos X. Então achei essa relação aqui, ó. Certo? Como eu tenho O3K ao quadrado aqui, O3K ao quadrado aqui, é só igualar essas equações, né? Então vou apagar esse cara aqui, que a gente já usou a diferença de quadrados aí, né?
E vou continuar aqui em cima. Então vai ficar, ó, 4Rzão, que multiplica Rzinho menos X. Então aqui, ó, 4Rzão, que multiplica Rzinho menos X, é igual a 4Rzinho X. Então, simplifica o 4. Vou fazer distributivo aqui, então vai ficar Rzão, Rzinho menos Rzão X. E aqui vai ficar Rzinho X. Portanto, passando esse cara para cá, né, vai ficar Rzão, que multiplica Rzinho X mais Rzão X. Se eu colocar o X em evidência, vou passar o Rzão mais o Rzinho dividido. Então vai ficar que X é igual a Rzão, que multiplica Rzinho dividido por Rzão mais Rzinho. Então esse é o valor de X. Que é exatamente o valor de Y. Né? Quem é o X? O X é Rzão vezes Rzinho dividido por Rzão mais Rzinho. Quem é o Y? Rzão vezes Rzinho dividido por Rzão mais Rzinho. Os dois valores é exatamente iguais. Então, está aí provado a demonstração das circunferências gêmeas de Arquimedes. Muito bonito, né? Muito interessante isso, cara. Muito bonito mesmo. Então, como queríamos demonstrar. Só que relaxa. A gente fez a demonstração da primeira parte, certo? Demonstração que essas duas circunferências são iguais. Agora é fazer essa demonstração aqui, ó. Que essa área achurada aqui é igual à área dessa circunferência aqui, ó, com o diâmetro CD, certo? A foto que eu mostrei aí para vocês na imagem do livro, ele colocou essa circunferência aqui, ó. Ele mostrou uma imagem só que para o desenho não ficar muito poluído, perceba que olha como ficou poluído o desenho, né? Se eu tivesse desenhado isso daqui aqui, ia piorar, a gente não ia entender nada, né? Então, separei em duas situações. A primeira já está demonstrada. Tá aí, ó. Bom, se você quiser tirar um print, tira um print. Eu vou apagar a lousa para a gente fazer a última demonstração. Beleza? Galera, bora lá então, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, segunda demonstração aí. Vou provar para vocês que essa área achurada aqui, que eu pintei aqui de verde, é igual à área dessa circunferência aqui, com diâmetro CD. Beleza? Bom, primeira coisa, como é que se calcula a área de uma circunferência, né? Eu vou até deixar aqui, ó. πr ao quadrado, tá? Então é πr ao quadrado, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é ligar o ponto do centro dessa semicircunferência maior aqui, ó, o centro dela tá aqui, até o ponto D aqui. Que eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo aqui para mim aplicar Pitágoras. Né? Vou apelar para o Pitágoras. Então, quero que você preste atenção nesse triângulo aqui, ó. Certo? Bom, um dos catetos desse triângulo é o diâmetro da circunferência, né? Aqui, ó. Esse cateto aqui, que é a altura do triângulo, né? É o diâmetro dessa circunferência. A hipotenusa é o raio da
semicircunferência maior, né? Porque está do centro até aqui, né? É o raio. Lembra lá que eu falei que valia R asterístico, né? E o valor era Rzão mais Rzinho, certo? Então, a hipotenusa desse cara aqui é Rzão mais Rzinho. Bom, e esse cara aqui? Esse cara aqui, pessoal, a gente já achou, né? Ele valia Rzão menos Rzinho, ó, que é do centro dessa semicircunferência maior até a reta aqui perpendicular, né? A reta perpendicular aqui, ó. Então o centro aqui é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é Rzão menos Rzinho. Então aplicando Pitágoras, vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui o diâmetro dessa circunferência aqui, ó, que é CD, então comprimento CD ao quadrado, mais Rzão menos Rzinho, Rzão menos Rzinho ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, né, que é Rzão mais Rzinho. Então Rzão mais Rzinho, aqui ao quadrado. Então vai ficar o seguinte, vou passar esse cara para lá, vai ficar aqui DC ao quadrado, Rzão mais Rzinho ao quadrado, menos Rzão menos Rzinho. Bom, caímos numa diferença de quadrados, você já sabe como calcular. DC ao quadrado, vai ficar Rzão mais Rzinho mais Rzão menos Rzinho. Multiplica Rzão mais Rzinho, Rzão mais Rzinho, aí vai ficar menos Rzão, menos com menos vai dar mais, então mais Rzinho. Então vai ficar o seguinte, ó. Vamos ver se está certo, ó. Rzão mais Rzinho, mais Rzão, menos Rzinho. Aí Rzão mais Rzinho, menos Rzão, menos com menos aqui vai dar mais Rzinho. Então aqui, ó, o Rzão vai embora, e aqui o Rzinho vai embora. Então vai ficar DC DC ao quadrado é igual a 2Rzão que multiplica 2Rzinho. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Rzão vezes Rzinho. Então tá aqui o diâmetro dessa circunferência, certo? Só que para me calcular a área dessa circunferência, tem que saber o raio. E o raio aqui eu esqueci de extrair a raiz, né? Então vamos lá. Aqui está o quadrado, tirando a raiz, o 4 vai sair da raiz, certo? Então vai ficar 2 que multiplica a raiz desse cara aqui, ó. Então 2 que multiplica Rzão, 2 que multiplica a raiz quadrada de Rzão vezes Rzinho, né? Então, agora sim tá certo, né? Que eu tirei a raiz quadrada dos dois lados, né? Aí o 4 saiu da raiz, ficou 2. E o Rzinho fica dentro da raiz. Então fica 2 vezes a raiz quadrada de Rzinho. Só que esse daí é o diâmetro. Para mim saber o raio, eu tenho que dividir aquele cara ali, o diâmetro, por 2. Então eu vou chamar o raio de R'. Quem é R'? O R' é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o R', certo?
Então R', dividindo esse cara por 2, vai cortar esse 2 aqui. Vai ficar raiz de Rzão, Rzinho. Beleza? Então como é que calcula a área? Π r ao quadrado. Então vai ficar aqui a área dessa circunferência. Eu vou chamar de A. Vai ficar π r ao quadrado. R' ao quadrado. Quando eu fazer esse cara aqui ao quadrado, a raiz vai sair. Vai ficar R, Rzinho. Então, a área dessa circunferência é esse cara aqui, ó. Π Rzão, Rzinho. Π que multiplica Rzão vezes Rzinho. É a área dessa circunferência. Tranquilo? Agora eu vou calcular a área achurada aqui, ó. Eu vou chamar de S. Certo? Então, quem é a área S? A área S vai ser o seguinte. Vai ser a área da semicircunferência maior, certo? Então vai ser π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque estou calculando metade, né? Daqui é metade da circunferência, certo? Então a semicircunferência, que é metade da circunferência, aqui maior aqui, ó, eu só estou calculando metade da área. Então é π sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Só que quem é o raio dessa semicircunferência maior aqui, ó? A gente viu aqui, né? Rzão mais Rzinho, né? Esse cara aqui, ó. Então Rzão mais Rzinho ao quadrado. Menos, porque agora eu vou calcular a área dessa semicircunferência e vou subtrair essa área aqui e essa área aqui, certo? Então vai ficar π sobre 2, π sobre 2, porque é metade. O raio é Rzão, vai ficar R ao quadrado, menos π sobre 2, Rzinho ao quadrado. Vou multiplicar todo mundo por 2, e aí vai ficar o seguinte. 2S, o 2 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar π, que multiplica esse cara aqui, ó, certo? Só que esse cara aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então já vou desenvolver esse cara aqui, ó. Rzão ao quadrado, mais 2 vezes Rzão, Rzinho, mais o Rzinho ao quadrado. Lembrando que eu multipliquei todo mundo por 2, né? Então o 2 vai cortar aqui com 2 de novo, então vai ficar π Rzão ao quadrado, menos π Rzinho ao quadrado. Perceba que eu tenho π em todos os fatores. Eu vou colocar o π em evidência. Então vai ficar 2S π, que multiplica esse cara aqui, então Rzão ao quadrado, mais 2 vezes Rzão, Rzinho, mais o Rzinho ao quadrado. Menos Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Então menos Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Coloquei o π em evidência, certo? Aí eu posso simplificar Rzão, né? Com esse cara aqui. O Rzinho vai embora. E vai sobrar só o 2Rzão, Rzinho. Certo? Então vai ficar aqui S, 2S, né?
é igual a 2. Não esquece que tem o π aqui, né? É igual a π, que multiplica 2, Rzão, Rzinho. Posso simplificar esse 2 aqui com esse 2. Portanto, essa área aí vai ser π, Rzão, π que multiplica Rzão, vezes Rzinho, né? Então tá aqui, pessoal. Então, de fato, né, essas áreas são iguais. Por quê? Tá aqui, ó. A área achurada, eu chamei de S. Vale π, Rzão, Rzinho, a multiplicação entre eles. E a área da circunferência, π, Rzão, Rzinho. Certo? Então, A é igual a S. Como queríamos demonstrar. Beleza, pessoal? Bom, a aula ficou um pouco longa, mas ficou bem completa, né? Se você assistiu essa videoaula até o final, tenho certeza que você aprendeu muita coisa e viu essa demonstração aqui fantástica, né? Das circunferências gêmeas de Arquimedes e essa parte aqui de área que é bem interessante também, né? Então, eu vou trazer mais demonstração do livro que eu mostrei para vocês, tá? Que é desse livro aqui, ó. Então, para você não perder os próximos vídeos, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, certo? Se você já é inscrito no canal, eu agradeço. Se você não é inscrito, então eu convido você a se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, eu tiro sua dúvida. E é isso daí, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.